Boa tarde, meu nome é Giovana, o tema do nosso trabalho é seixo rolado e o grupo é composto por mim, pela Bruna, pela Carolina e pela Sheine. O seixo rolado, ele é um fragmento de rocha com formato arredondado, também conhecido como pedra de rios, e ele tem esse formato devido ao desgaste causado pelas águas. É muito utilizado como ornamentação, principalmente de jardins, mas ele também pode ser utilizado numa mistura de concreto como agregado graúdo. Ele não é muito utilizado porque esse concreto ele possui uma baixa resistência e não pode ser utilizado para nenhum fim estrutural. Mas em regiões que têm grandes riquezas fluviais e tem escassez de outros materiais, ele pode sim ser utilizado como agregado graúdo. O seixo rolado ele é encontrado em margens e no fundo dos rios, na sua forma natural, mas também é possível que se tenha o seixo de uma forma artificial, pegando fragmentos de rocha e colocando em máquinas de empacotamento que tem o objetivo de desgastar a rocha e fazer com que ela fique também com esse formato ovalado. O seixo ele é considerado um agregado graúdo e, segundo a norma NM53, onde M é a massa seca em gramas e MA é a massa da amostra em água, possui uma massa específica de 1.500 kg por metro cúbico, sendo assim considerado um agregado graúdo. Então, a massa unitária, ela considera a massa dos agregados e os vazios dentro de um determinado volume. Então, a determinação dessa massa em estado solto permite o melhor entendimento da massa final do bloco de concreto. Então, o valor da massa unitária, ela serve para ser aplicada nos traços de transformação de um traço em peso para um traço em volume. Bom, a determinação da massa unitária, ela é realizada segundo um procedimento descrito pela norma ABNT-NBR NM 45 de 2006, que diz que a massa unitária considera a massa dos agregados e os vazios dentro de um determinado volume. Então, a determinação dessa massa em estado solto, ele permite um melhor entendimento da massa final do bloco de concreto. Então, esse valor da massa unitária é utilizado para aplicar nos cálculos de transformação de um traço em peso para um traço em volume. No slide, a gente trouxe um exemplo, tá, de massa unitária. Na comparação desses agregados, eles demonstram a necessidade de combinação entre eles para preencher o vazio e gerar um concreto com massa unitária alta e melhor empacotamento e, consequentemente, melhores propriedades mecânicas, juntando todos esses agregados. Bom, a gente sabe que o agregado ele é formado por uma mistura de diversos grãos com formas e tamanhos diferentes. Então, para a gente estabelecer a granulometria desses grãos, a gente precisa passar pelo ensaio granulométrico, estabelecido pela norma NBR-NM 248, tá? Que diz que é a determinação da composição granulométrica. O que consiste esse ensaio, essa norma, tá? É um peso pré-determinado desse agregado que é passado por peneiras com malhas de diversos tamanhos. Então, para que a gente usa isso? Para calcular as porcentagens retidas acumuladas em cada peneira. No slide, a gente trouxe a tabela, tá? Onde no lado esquerdo são as dimensões das malhas das peneiras e temos esses agregados mostrados anteriormente, um ensaio realizado com eles, onde a gente tem o seixo rolado, pó de pedra, areia média e a brita zero, tá? E a retida acumulada dos grãos de cada agregado e a porcentagem retida acumulada também desses agregados. Então, após o cálculo de granulometria, a gente consegue apresentar as curvas granulométricas de cada agregado. Então, a gente pode observar nesse slide, nessas curvas, que eles apresentam grande diferença de distribuição granulométrica entre eles, né? Então, percebe-se que a brita zero, representada pelo traço vermelho, ela apresenta uma maior porcentagem de partículas retidas nas peneiras de malha, 4,75 a 9,5 milímetros, enquanto o seixo rolado apresenta uma maior porcentagem nas partículas retidas das peneiras de malha, 2,38 e 1,18 milímetros. Então, o que isso significa? Que para ter uma composição granulométrica favorável, em um traço composto de brita zero, que seria o traço vermelho, como agregado graúdo, né? Ele é considerado um agregado graúdo,
necessita uma maior quantidade de finos, que seria a areia e o pó de pedra, quando comparado com o seixo rolado. Porque o seixo rolado ele já apresenta na composição uma quantidade significativa de areia. E ao formular o traço para ajustar a curva granulométrica, a quantidade de seixo rolado ela vai ser mais elevada e a quantidade de finos será menor. Quando a gente compara esses dois agregados graúdos, o seixo rolado e a brita zero, a gente tem que, por tamanho de dimensão dos grãos, a brita zero ela vai levar maior quantidade de finos, quando comparado ao seixo rolado. Porém, a brita zero ela é muito mais barata financeiramente do que o seixo rolado. Então, é utilizado muito mais a brita zero, né, na composição do concreto, do que o seixo rolado. Mas no Nordeste, eles utilizam bastante o seixo rolado. E na parte granulométrica, acredito que a gente poderia classificar melhor o seixo rolado por utilizar menos finos. Dando continuidade no que está sendo apresentado, o seixo rolado tem grande capacidade de absorção de água e tem o seu formato arredondado por estar em grande movimentação no fundo dos rios, o que prejudica a mistura asfáltica em função de ter uma menor resistência e tem grande tendência de deformação permanência por sua constante movimentação. De acordo com a seguinte tabela, a qual foi retirada de uma monografia, e pode-se ter uma ideia de que os blocos estão dentro do esperado pela norma 6136 de 2008, onde se pede que tenha uma absorção de água inferior a 10%. Só que isso pode não acontecer por causa de diferentes situações, onde quanto maior a quantidade de vazios no interior do agregado, mais absorção terá. Para a resistência à compressão, retiramos de uma monografia este seguinte gráfico para mostrar a resistência do médio do concreto nos seus 14 e 28 dias de cura, quando se é utilizada a brita e quando se é utilizado o seixo. Pode-se perceber que quando se é utilizado somente o seixo, a resistência decai bastante de quando é utilizada somente a brita. Porém, quando se é utilizado os dois, a resistência fica praticamente igual de quando se é utilizada somente a brita. E também, desse modo, o concreto ele se torna mais viável e econômico e melhora sua trabalhabilidade e resistência por a brita e o seixo se unirem e preencherem os vazios melhor e ter um menor atrito interno. Bom pessoal, meu nome é Cheyenne e eu vou falar para vocês um pouco sobre a resistência ao desgaste do seixo rolado. Para isso a gente vai falar da norma rodoviária de NERMI 035. Essa norma ela prescreve o método para a determinação do desgaste à abrasão Los Angeles dos agregados. Esse nome Los Angeles vem devido a essa máquina, que vocês podem acompanhar aí no slide. Basicamente, essa máquina ela mede o desgaste sofrido pelo agregado juntamente com uma carga abrasiva, submetido a um determinado número de revoluções a uma velocidade de 30 a 33 RPM. Para a gente ter uma noção de como o seixo rolado sofreu desgaste, a gente pegou um artigo que compara o desgaste do seixo rolado com o seixo britado e uma agregada de mistura de referência. Os resultados desse ensaio, né, que fizeram no artigo, eles deram que o seixo rolado sofreu um desgaste de 17,4%, que foi um pouco maior que o desgaste do britado e do agregado de referência, que tiveram 11,3% e 10,4%, respectivamente. Isso provavelmente acontece devido ao seixo ser heterogêneo e por não ter sofrido nenhum processo mecânico de britagem. Porém, a norma DENIT 031 estabelece o valor de abrasão Los Angeles menor do que 50%. Então, todos esses agregados podem ser utilizados nas misturas. A única conclusão que a gente chega é que o seixo rolado ele não é o mais adequado. Outro ponto interessante que a gente pôde observar nesse estudo é que o seixo bruto ele apresenta uma absorção elevada de 3,8%, indicando que o agregado é muito poroso, o que faz aumentar o consumo de ligante para que a mistura fique coesa. Nesse caso, vai tornar o concreto um pouco mais caro. Agora eu vou falar um pouco sobre o seixo rolado e a sua utilização na engenharia. Estudos comprovaram que o uso do seixo rolado na produção do concreto confere uma resistência à compressão inferior à obtida com a brita, isso se baseando na metodologia de dosagem ABCP. Só que a região amazônica ela tem uma escassez de rocha de britagem, porque é uma região constituída geomorfologicamente, em sua grande parte, por sedimentos não consolidados das bacias dos rios Solimões
e Amazonas, que são os principais rios da região. Então, o agregado graúdo, ele tá em falta nessa região. E o que sobra é o seixo rolado. Como lá tem bastante rio, tem bastante abundância. Então, isso possibilita ele ser competitivo em comparação ao agregado britado, porque lá é muito mais caro o agregado britado, porque tem escassez do produto. Então, a principal utilização do seixo rolado hoje na engenharia é para critério de decoração. Como a gente pode ver aí na imagem, ele é vendido colado em telas, facilitando a aplicação como revestimento de parede. Ele é bastante utilizado na decoração de jardins, de muros e até mesmo utilizado como revestimento de piso. Só que nesse último caso, ele deve ser utilizado em área interna. Como a rocha é bastante lisa, né? Ela pode se tornar escorregadia em áreas externas. Então, pessoal, nosso trabalho era isso. Eu quero agradecer a todo mundo que ficou aqui até agora assistindo. Valeu!